Agora a gente segue porque tem muitas perguntas aqui sobre os riscos dos produtos de limpeza para a saúde. A gente segue aqui com a professora e mestre em Engenharia Química, Janier Sirena. Professora, vamos lá aqui, ó. Tem um assunto que aproveitando a tua participação aqui, o Valdomiro está perguntando o que seria, como é que é, pensando na composição química, que composição química remove tinta óleo? Né? Então, para remover tinta óleo, ele está aproveitando a tua participação para perguntar se existe o que tirar essa mancha de tinta da calça dele aqui. Bom, se a gente pensar na tinta óleo, né, ela é composta pelos pigmentos e solventes, né, que deixam com que ela tenha aquela textura lá da tinta óleo. Para que a gente conseguisse remover, por exemplo, uma tinta de um tecido, né, a gente precisaria saber qual que é o solvente daquela tinta. Então, a gente precisaria conhecer a composição. Não é tão simples, porque a maioria desses solventes ou são misturas de solvente que a gente tem lá na indústria para utilizar, né? Então não é tão simples de conhecer. A gente pode pensar naquela regra de que um semelhante dissolve outro semelhante. Se a gente soubesse qual era esse solvente, eu poderia deixar ele em contato com aquele tecido, eu conseguiria talvez uma remoção. Talvez não seria tão total, mas eu conseguiria uma remoção. No entanto, isso não é tão simples, porque para a gente conseguir esses solventes não é algo simples. Muitos deles não são nem vendidos, né? Só a indústria tem acesso, né? Para a população assim em geral, né? A gente só conseguiria na indústria. E além disso, são solventes muitas vezes fortes, então se a gente colocasse lá em contato com o tecido, provavelmente iria afrouxar as fibras, né? A gente teria provavelmente uma remoção que não seria tão eficiente, talvez também não teria um resultado tão legal, né? Melhor é cuidar então quando usar tinta, né? Boa tarde, meninas lindas, obrigada aqui elogiando nós aqui. Meu nome é Zélia, já tive sérios problemas com produtos de limpeza, mal-estar, queimaduras, náuseas. Sempre misturava 2 ou mais produtos juntos, agora não posso nem com cheiro de desinfetante. Zélia, muito obrigada pelo depoimento aqui com a gente, obrigada pela audiência também, é o que a gente vinha falando, né, professora? Bom, quando a gente pensa nos produtos de limpeza, como eu falei, eles são desenvolvidos, testados para serem utilizados conforme está lá no rótulo, né, na descrição deles. As misturas, elas podem sim ser muito perigosas, né? Muitas vezes as pessoas pensam em misturar, por exemplo, eu vou pegar a característica de um que é um desinfetante, outro é um aromatizante, outro é um desengordurante. Então pensa que se eu colocar os 3 juntos de uma vez, vou conseguir fazer tudo de uma vez só. Mas não é bem assim. A gente vai ter as reações químicas da mistura desses produtos. Então, muitas vezes, os produtos dessa reação, eles podem ser muito nocivos. Se a gente pensar, por exemplo, em produtos que são bem comuns, né, no nosso uso diário lá em casa, por exemplo, a água sanitária, né, como eu já falei, que é o hipoclorito de sódio em solução. E pegar muitos dos desinfetantes, né, muitos dos desinfetantes utilizados, eles vão ter várias coisas na sua composição, alguns compostos para dar aquele cheirinho e tudo mais, e muitas vezes eles vão ter também compostos derivados de amônia, que são muito utilizados para essa função desinfetante. E aí, se a gente tiver essa reação desses compostos nitrogenados, né, derivados da amônia, com o hipoclorito, muitas vezes a gente leva lá a formação de cloraminas. Esses compostos de nitrogênio e de cloro, eles se volatilizam muito fácil, então eles vão para o ar de maneira muito fácil. Só a reação mesmo, a mistura, assim, eles já podem ir para o ar. E aí, em contato com as mucosas como um todo, assim, nariz, os olhos, a boca e tudo mais, eles têm reações bem rápidas, assim, bem severas. A gente pode ter ardência, queimaduras, reações muito, muito graves. Inclusive, eles continuam reagindo quando estão ali nas mucosas, né, formando compostos bem perigosos. É o que a Helenice está falando com a gente, ali do Engenho Brau também participando com a gente. Eu trabalhei 10 anos na limpeza, tinha uma tosse. Fui consultar com um especialista, fiz exames e estou com asma. O médico falou que foi dos produtos. Hoje eu não posso nem sentir o cheiro, né? Então ela disse que é bom quem tiver tosse, trabalhar é bom consultar. Helenice, muito obrigada pela audiência, pela participação. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Tem mais gente falando de tinta aqui também. Vamos ver aqui. Oi, Fábio, eu sou a Andréia, do Passo dos Fortes. Oi, Andréia, obrigada pela audiência. Eu tenho alergia quando limpo a casa com quiboa, mais arde, que é água sanitária, né? Mais arde as vistas. Aí ela repetiu aqui de novo, ela está perguntando o que fazer, né? Isso é uma alergia ou é realmente uma reação? Quando a gente fala, né, da água sanitária, a água sanitária ela é o hipoclorito de sódio, então a gente tem o cloro, né? Ela, mesmo que usada sem misturar, a água sanitária é um produto que é muito importante não misturar com nenhum outro produto de limpeza. Inclusive, se a gente for lá olhar no rótulo, é uma das indicações, assim, que esse produto não deve ser misturado, né? Justamente por causa de muitas reações que a gente pode desencadear. Mas ela, mesmo sendo usada pura, né, conforme a diluição, né, que o fabricante lá indica,
por ter cloro na sua composição, muitas pessoas realmente podem ter uma alergia e esse cloro, ele vai volatilizar um pouco. Então, mesmo que eu use sozinha, se eu utilizar no ambiente fechado, muitas vezes, no banheiro, em casa, nesse ambiente fechado, e utilizar, às vezes, uma quantidade um pouco grande desse produto, vai volatilizar. Então, se eu tiver sensibilidade, com certeza ele vai ser atacado. Assim, a pessoa pode sentir realmente isso. Por isso que hoje em dia até tem alguns produtos que tentam substituir. Por exemplo, a gente está trabalhando com a água sanitária, ela é um desinfetante normalmente, um bactericida, né? Então, hoje em dia tem outros produtos no mercado, às vezes, que não trabalham com o cloro, trabalham com outros compostos. Então, pode-se buscar alternativas nesse caso. É seguro usar álcool na limpeza? O álcool, ele também tem essa função normalmente bactericida, né? Matar bactérias ou outros micro-organismos como um todo. Ele pode ser utilizado, hoje em dia a venda ao público ela é realizada só algumas concentrações, então a gente não tem mais aquele álcool 90, 95% que se vendia por várias questões, né? Ele é inflamável, né? Tem todas essas questões e aí também para se ter um produto um pouquinho mais seguro, menos perigoso. Ele pode ser usado principalmente com essa função, né, de matar micro-organismos. Ele é seguro se utilizado sozinho, né, conforme as indicações, né. O que tem mais cheiro, que faz muito espuma, geralmente é mais perigoso ou não é bem assim? É bem relativo, porque a espuma normalmente ela está relacionada com os compostos, né? Normalmente a gente vai trabalhar, esses produtos que produzem espuma, normalmente estão relacionados com produtos desengordurantes, né? Então, se a gente pensar que a gente quer remover uma gordura e a gente vai trabalhar com água para essa remoção, a gente sabe que a água e a gordura não se misturam. Então, para que a gente consiga remover essa água, eu trabalho com produtos que têm essa característica de tensoativos, né? Que a gente fala, que eles têm uma molécula lá que uma parte tem afinidade com a gordura, uma parte com a água. E aí, muitos, nessa composição, em muitos tensativos, muitos têm ou agentes espumantes ou o próprio tensativo provoca a espuma. Então, não necessariamente ele vai ser perigoso, né? Tá certo, então. Ficaram algumas perguntinhas que a gente não conseguiu responder aqui, mas tudo mais ou menos parecido com o que a gente falou durante o programa de hoje. Agradeço a vinda, professora. Obrigada. Tudo de bom, muita saúde. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Quem ficou com alguma dúvida, vai lá no nosso Instagram, @vermaisoestsc. Clica lá no linkzinho da bio, ND+, e você consegue assistir de volta, certo? Beijo no coração de todo mundo. Ver Mais volta amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau.